Glorificado. Quero saudar a todos na paz e graça, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na paz de Deus e Shalom também. Quero pedir aos irmãos que, por favor, verifiquem se vocês estão recebendo as notificações, porque muitos estão reclamando que não estão recebendo os meus vídeos. Então eu gostaria, irmãos, meu canal é simples, é pequeno, mas eu falo de uma causa justa e nobre, que é o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que se inscreveram, ou que não se inscreveram, aqueles que se sentirem de se inscrever, também acionasse o sininho, porque muitos não estão recebendo, irmãos, as notificações. Por isso que às vezes eu mando nos WhatsApps de quem eu tenho, até peço perdão, porque às vezes sem querer eu mando repetido. Me perdoem, irmãos, mas por favor, por gentileza dos irmãos, se os irmãos sentirem, verifique se está, que tem um sininho em cima, está escrito todas. E depois, se o irmão sentir, deixe o seu like para ranquear o meu canal, para que outros possam ouvir o Evangelho. Meu canal nem ainda não é monetizado e já estão colocando anúncios. Porém, minha maior interesse não é isso. Meu interesse é que o Evangelho chegue para mais pessoas, entende, irmãos? Os irmãos me perdoem que houve uma mudança climática. Eu estou muito ruim da garganta. Bem, sem mais delongas, vamos ler aqui, irmãos, o assunto hoje que eu tenho que tratar, que Deus me colocou o desejo no meu coração. É para falar do nascimento do Senhor Jesus Cristo e da realidade que nós temos que entender a respeito disso, do ministério do Senhor Jesus. Então, em Mateus capítulo 2, versículo 6, diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Capítulo 2, Mateus, versículo 6. Então aí havia uma profecia que de Belém haveria de nascer o Messias, o Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, o Yeshua HaMashiach, o Jesus Cristo Nazareno, aquele que veria, irmãos, que viria, o que veio para dar a salvação. Ele foi profetizado na antiga aliança que ele viria, e se cumpriu, ele veio, e agora ele vai voltar. Por esse motivo que eu estou aqui gravando este vídeo, para dizer para vocês, irmãos, que nós temos que estar atentos, porque parece tão simples o Evangelho, mas há algumas coisas que nós devemos ter cuidado para não sermos enganados por nada, porque o Senhor Jesus Cristo não quer que nós sejamos enganados, irmãos. Nós podemos entender que no ministério do Senhor Jesus Cristo, Ele teve uma missão árdua de perdoar os nossos pecados. E para nós entender melhor a história, nós temos que entender o contexto. Se você tem aquela frase do contexto e aquela frase perde o sentido, porque você tirou alguma palavra daquele texto, tira uma palavra, aquela frase pode perder o sentido. Então aquele texto fica alterado. E se você altera o texto, você pode mudar o contexto e pode haver uma heresia. E nós, irmãos, temos que entender, dentro do contexto do nascimento do Senhor Jesus Cristo, quem era Ele. Nós sabemos que era o Salvador, Filho de Deus, gerado por uma virgem, o ventre da nossa cara irmã Maria, virgem, que estava em Nazaré quando ficou gestante, mas por motivos, irmãos, por motivos que José, irmãos, tinha que ir até a Judéia por causa do alistamento,
e tratar dos seus documentos ali, porque ele era da Judéia. Vejamos que Nazaré, irmãos, vou falar um pouco sobre Nazaré. Era uma cidade, assim que ela não era uma cidade muito valorizada na época. Era como se fosse uma cidade de pessoas muito pobres, materialmente falando. Muito pobres e pessoas até desprezadas, assim. Já Jerusalém era uma cidade mais nobre, uma cidade onde estavam aqueles homens que tinham maiores condições financeiras, que eram homens de posses. Mas Nazaré era uma cidade praticamente um pouco desprezada. Tanto é que tem um versículo que diz: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Está escrito isso, não me lembro aonde. E ainda, irmãos, além de ser cercada de pobrezas, de humildade, olha onde que o Senhor foi gerado, em Nazaré. José intentou deixar Maria, porque quando soube que ela estava gestante, ele tentou ir embora e o Senhor falou com ele que não fosse, certo, irmãos? Mandou um anjo para avisá-lo. Depois vocês podem ler. Eu não quero demorar muito nesse vídeo, irmãos. É um vídeo explicativo, porém eu creio que todos vão gostar, porque fala de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, irmãos, José foi chamado naquela época para o alistamento em Belém da Judéia, uma cidade que não ficava muito próxima. Então ele teve que ir junto com Maria. E quando chegou lá, irmãos, devido ao grande movimento de pessoas que haviam sido chamadas para este evento, que haveria de ter ali na cidade, como se fosse um censo, alguma coisa assim parecida, não sei qual o nome que devo se referir, ou um alistamento, alguma coisa assim, alguma coisa devido à lei que existia. E ele teve que ir. Ele levou Maria, que já estava gestante. E ele percebeu que durante aquela jornada no deserto, irmãos, ela começou a se sentir mal e ela precisava de um lugar para ficar para que nascesse o menino Senhor Jesus Cristo. E procurou em diversas estalagens, hospedarias e não encontrou lugar. E alguém então, para tentar ajudar, como não tinha lugar nenhum, arrumou numa estrebaria. Estrebaria, você sabe que é um lugar onde ficam os cavalos, os animais, que ficam os animais que ali dormem e se alimentam dentro daquelas caixas, aquelas onde coloca ali o feno e etc. E o Senhor Jesus ficou ali, irmãos, numa manjedoura daquela. Nasceu e foi colocado numa manjedoura. Então nós já entendemos a profundidade do contexto, da onde o Senhor Jesus veio. Primeiro Nazaré, uma cidade pobre, que ninguém dava nada por ela. Depois foi para a Judéia, outra cidade também, foi para Belém da Judéia, uma cidade que chamavam a menor das capitais. Mas o Senhor disse aqui: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais. O Senhor profetizou, ela não ia, para os homens ela era menor, mas ela não ia ser a menor, porque dali é que estava nascendo o Salvador, naquela cidade de Belém, onde ninguém... Deus me deu a graça de estar nessa cidade, irmãos. Muito bem, preste atenção. Você que acha que não vale nada, que é pequeno, que não tem nada, veja como o Senhor Jesus exaltou o pobre e o necessitado. Ele podia nascer em Jerusalém, mas ele foi nascer lá em Belém da Judéia e depois, então, ele voltou para Nazaré e foi criado na sua infância em Nazaré. Por isso ele foi chamado o Nazareno, certo, irmãos? Então, para nós falarmos tudo isso que nós estamos falando do Senhor Jesus, irmãos, nós temos que entender o contexto,
O Senhor Jesus Cristo nunca deixou de validar o Velho Testamento, a Antiga Aliança. O Antigo Testamento. Por que ele não invalidou? Porque ele veio para cumprir, irmãos, o Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento tinham profecias também que falavam dele e da sua vinda. Então alguém fala assim que ele anulou o velho. Ele não anulou nada. Ele cumpriu tudo que estava escrito no velho. Para constituir uma nova aliança, precisava se cumprir a antiga. Hoje nós não vivemos mais na antiga aliança. Hoje nós vivemos na nova aliança que nos foi feita por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para nós falarmos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender esse universo cristão. Se nós não entendermos isso, pode ocorrer um erro de se falar de um outro Jesus que não é o verdadeiro nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como o irmão me explica? Bom, qual é o verdadeiro Senhor Jesus Cristo? Que pregou o amor, a misericórdia, que pregou o perdão, que sofreu, que carregou uma cruz pesada e que era judeu. Ele não era de outra nacionalidade e que cumpriu toda a lei de Moisés. Se alguém prega outro Cristo que não tem misericórdia, que não tem perdão, um Senhor Jesus que não tem misericórdia, que não tem perdão, que não ensina a andar na humildade, que não ensina a caridade, mas que a pessoa é orgulhosa, hipócrita, que é uma pessoa que não tem amor ao próximo, mas que só pensa em si mesmo, gananciosa, ambiciosa. Qual é o Cristo que se manifesta nessa pessoa, irmãos? É um falso Cristo. É um falso Jesus. Que muitas das vezes ele pode estar na igreja falando desse Jesus que ele tem dentro dele, mas que na verdade não é o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Porque quem tem o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, ele tem nele as marcas de Cristo, irmãos. Vejamos se aonde você está indo tem as marcas de Cristo. Se não tiver as marcas de Cristo, lá apenas tem o Senhor Jesus formatado ou criado pela mente humana. E às vezes até pode-se usar a mesma Bíblia, mas você está sendo enganado, porque na hora que você vai ver os frutos daquele homem, daquela pessoa ou daquela crença que você tem, ela não é uma crença baseada no Senhor Jesus Cristo, no Jesus Cristo judeu, ela é no Jesus Cristo que foi crucificado, no Jesus Cristo que ressuscitou, mas ela está sendo formada por uma ideologia bem humana, fazendo com que você venha a ser enganado por um falso Cristo, porque muitas pessoas pensam que o falso Cristo, porque o Senhor Jesus disse que viriam falsos cristos, e muitas pessoas pensam que o falso Cristo é aquele homem que diz que é Cristo, aquele outro que falou que é Cristo, que apareceu, que é um tal de Cristo que tem aí, que fala que é Cristo. Não, irmãos, tem aqueles também que dentro de ideologias humanas criam sistemas religiosos e colocam ali dentro uma fé cristã que não é a verdadeira fé cristã de Jesus Cristo, pregam o Senhor Jesus, mas não é o verdadeiro Jesus Cristo da Bíblia. É isso que nós temos que entender. O verdadeiro Jesus Cristo, ele é compassivo, amoroso, piedoso, justo, verdadeiro, misericordioso. Ele também repreende, ele também nos exorta e até nos castiga se possível for, mas a maior essência que ele tem é o amor. Se falta isso no Jesus que você crê, aonde você vai, então esse Jesus que estão te pregando não é o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus é o que eu estou falando aqui agora, irmãos. É aquele que ele é imutável. Vejamos o povo de Israel, irmãos. Nós formos falar sobre isso, nós vamos ver que o povo de Israel, se a pessoa tiver esse pensamento, ela corre um grande risco.
de criar uma igreja, uma doutrina, falando do Senhor Jesus, que não é o verdadeiro Cristo, irmão, certo? E dentro da base que ele se forma, ou que ele forma a sua doutrina, ele cria heresias. Aí você vê aquelas igrejas com heresias, e falam de Jesus a mesma coisa, mas esse Jesus não é o Cristo, porque ele não tem as qualidades que tinha que ter, e não é o Jesus Cristo da Bíblia. Não é aquele Jesus Cristo escritural, espiritual, Filho de Deus, mas é um Jesus Cristo ideológico, formado na mente humana, e muitas das vezes é usado o seu nome para conseguir riquezas materiais, construções de grandes templos, enganar multidões com promessas e trazer então muitas das vezes confusões heréticas e até, irmãos, a pessoas que por dedicarem a sua vida a determinadas crenças que pregam um Jesus Cristo que não é o verdadeiro Cristo, chegam a tirar a sua própria vida. Por quê? Quem é culpado? Culpado é aquele que ensinou e que não soube ensinar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, certo, irmão? Tenhamos cuidado, irmãos. Nós estamos nos finais e vai aparecer mais coisas ainda além daquilo que nós pensamos. E aonde não há o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, há heresias. Você entra numa denominação que não tem o verdadeiro Jesus Cristo, você vê lá, é um dançando, o outro pulando, o outro virando de piruleta, outro fazendo coisas, meu Deus do céu, que você olha, você pensa que você está numa casa de... Não vou falar aqui para não denegrir a imagem de ninguém, mas uma casa que tem espíritos malignos se manifestando, irmãos. Por quê? Porque na verdade a intenção daqueles homens é apenas angariar o dinheiro e às vezes até com uma aparência de piedade, com uma aparência, com um som bonito de um instrumento, ou de um teclado, ou de um órgão, ou de um violão, ou enfim, não sei qual instrumento que se toca na denominação, mas muitas das vezes aquele Jesus que está sendo pregado lá, usando a mesma Bíblia, não é o mesmo Jesus que está na Bíblia. Porque quando você vai ver a essência da pregação, você não vê benção, você vê maldição, ódio, dizer que vai mandar para o cemitério, que Deus vai matar o teu inimigo, que Deus vai fazer isso, que Deus vai pegar o documento que está embaixo e vai colocar em cima. Deus não engana ninguém. Se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele faz. Deus não precisa de artifícios e nem de pregações desse gênero para fazer milagres na vida de ninguém. Deus é justo e Ele trabalha na justiça e Ele anda de acordo com a justiça da sua palavra. Se alguma coisa foge do que está escrito dentro das sacras escrituras, não é Deus que está falando, irmãos. E se corre o risco, então, de haver heresia, né? Muitas seitas falam de Jesus, mas uma pergunta, é o Senhor Jesus Cristo? É o Senhor Jesus Cristo que está na Bíblia? É o Senhor Jesus Cristo que foi gerado pelo Espírito Santo? Glória ao nome do Senhor. Que nasceu numa cidade judia, em Belém da Judéia. Que pregou o amor e a misericórdia, o arrependimento, o perdão. Que ensinou a verdadeira justiça de Deus? Uma pergunta. Porque onde você está tem justiça de Deus? Ah, o que fizeram com aquele irmão é uma injustiça. Então alguma coisa está errada. Ah, o que fizeram com aquela irmã que toca em injustiça. Ah, o que fizeram com aquele outro é uma injustiça. Qual Jesus que está sendo pregado na sua crença religiosa? É o Senhor Jesus Cristo ou é um Jesus que você não conhece ainda? Que você pensa que é Jesus Cristo? Por isso, irmãos, nós temos que, os irmãos me perdoem, precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. E veio de uma cultura judaica. Se você vê alguém dentro da tua denominação também falar
contra a cultura judaica, você também está vendo falar contra Jesus Cristo. Porque ninguém vai gostar que fale da sua nacionalidade, certo, irmão? Mas o Senhor Jesus não tinha nacionalidade aqui da terra, ele era do céu, sim, mas ele nasceu em Belém da Judéia. Segundo a carne, ele era judeu, irmão, não vem dizer para mim que não era. Segundo a carne, ele tinha uma natureza judia. Tinha sim, está escrito. Quer ver? E tu, Belém, terra de Judá. E Judá fica onde? Está entendendo, irmãos? Está escrito aqui. Jesus é a imagem de Deus, é o próprio Deus, do Deus invisível. Ele é o único Deus. Nós temos que olhar, irmãos, para o Velho Testamento, meditando que ele já é uma sombra das coisas futuras. Ele já cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Agora, a glória que nós recebemos, irmãos, nós recebemos de Jesus Cristo através do Novo Testamento. O Velho Testamento, irmãos, apenas é uma sombra da realidade que nós estamos vivendo agora. Nós não desprezamos o Velho Testamento, mas não há cabimento você pegar um versículo do Velho Testamento e querer transformar aquele versículo numa pregação, muitas das vezes, para fazer o povo glorificar, se não é o Senhor Jesus Cristo que está mandando. A prioridade hoje não é que nós vamos desprezar o Novo Velho Testamento. Nós temos que crer na inteira Bíblia como a infalível palavra de Deus. Mas nós temos que lembrar que agora nós vivemos um novo pacto, uma nova aliança. Agora nós não precisamos mais ofertar cordeiros, nem bodes, nem pombos. Agora nós já sabemos que o Senhor Jesus se entregou a si próprio pela nossa alma. Porque vejamos, irmãos, como as coisas do Velho Testamento, para nós agora, elas são só sombras. No Velho Testamento, irmãos, existia o templo. Certo, irmãos? O templo, para que servia o templo? Para levar ali os holocaustos, né, as adorações a Deus que se fazia, né, para se adorar a Deus, para se guardar a arca do concerto, tinha lá o templo. Em volta daquele templo tinha mais ou menos umas 500 sinagogas, 500, que eram administradas por fariseus, que tinham ali também como uma comunidade onde eles também ensinavam a lei. Por isso, irmãos, eu não posso interpretar mais aquele templo agora, porque aquele templo foi naquela época. Hoje, vejamos como é difícil interpretar, por isso que eles muitas das vezes não conseguem entender, porque o Senhor Jesus Cristo disse bem claro que agora aquele templo seria derrubado. E o Senhor Deus disse: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Ora, mas naquele templo tinha o templo, mas agora não tem mais. Agora o templo quem é? É o nosso coração. Então tem que ter um entendimento que aquilo para nós, aquele templo para nós, de Salomão, de Herodes, aqueles templos para nós, ele não significa mais nada. Nem para o Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus saiu do templo em 24 de São Mateus, ele mesmo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então eu posso interpretar que o templo antigo, a partir do Novo Testamento, ele não teve mais valor. Não tem mais valor nenhum, porque agora o Senhor Jesus habita no nosso templo, que é o nosso coração. E alguns pregadores ainda usam textos, irmãos, e versos do Velho Testamento para querer, irmãos, transformar coisas no Novo Testamento. Isolados, versículos isolados, que se nós pegarmos, nós vamos trazer confusão na mente do povo, irmãos. Porque
que a palavra que nós temos que pregar é a partir dos evangelhos. Não é que nós não podemos pregar o Velho Testamento, não é isso, os irmãos entendam. Mas para pregar nós temos que saber o texto e o contexto. Não adianta nós pegar um versículo lá e dizer assim, quem me dera que tu me desse o que eu quisesse e tal. Quer dizer, Jó estava pedindo que Deus completasse, que desse para ele o que ele queria. O que Jó queria, irmão? Aí o irmão pega, só lê aquele versículo e prega, a igreja pega fogo. Mas Jó queria a morte, ele estava pedindo a morte. Ele não leu o capítulo inteiro. Ele pegou e isolou um versículo. Quem me dera que tu me desse o que meu coração deseja. Eu não me lembro em capítulo, que versículo que é esse. Mas está escrito. Quem me dera. Irmão, Jó estava pedindo a morte. E o irmão simplesmente isolou aquele versículo e criou um discurso em cima daquele versículo sem uma base espiritual para ensinamento, mas apenas para profetizar aquilo que a igreja quer ouvir. Deus vai cumprir o desejo do teu coração, Deus vai virar o teu cativeiro, aquilo que você deseja Deus vai fazer. E vai ficar só nisso, porque não tem outro fundamento, você não vai aprender nada, só vai escutar isso. E isso você já sabe, se você for fiel, se você guardar a palavra, se você for... Não estou contra a profecia, irmão, pelo amor de Deus, eu também creio na profecia, mas tenhamos cuidado, se você não tem nada, não pregue. Deixa para outro pregar, irmão. Largue de ser ciumento. Glória ao nome santo do Senhor. O Evangelho de Cristo, irmãos, ele tem que ser interpretado com uma grande pureza de coração. Houve muito conflito por causa do Evangelho, porque a palavra Evangelho também tem um significado que significa boas novas. E quando vinha um imperador para reinar, irmãos, numa cidade, um governo, um presidente, um imperador na época, também eles usavam essa palavra Evangelho, boas novas. Está chegando um imperador e ele vai vir para ser rei. O imperador ele se achava Deus, ele vinha para ser rei, para ser senhor e para ser redentor. Então o Evangelho das Boas Novas trouxe um rei que é rei, é senhor e é redentor. Então houve um conflito político, porque César não queria alguém que fosse competir com ele. Então o que aconteceu, irmãos? Quando Roma, depois de Alexandre o Grande, houve aquele helenismo praticamente no Oriente Médio, todos começaram a aprender a falar grego, os judeus continuaram com a sua cultura, mantiveram a sua língua, mantiveram os seus costumes, a sua religião. Então Roma, vendo que eles continuaram, irmãos, imagine, isso já é um milagre, diante de tantas guerras, eles conseguiram manter, irmãos, a cultura que eles tinham, a religião, ao Deus eterno, Deus único, que é o nosso Deus, e mantiveram o seu culto de adoração, mesmo debaixo daquele helenismo todo. Bendito é o nome do Senhor. Até que veio Roma e viu aquele grupo de pessoas, aquele grande número de pessoas que conseguiram se manter. Irmãos, isso é sobrenatural, manter a sua língua, a sua cultura, a sua religião e a sua forma de servir a Deus, como há até hoje, irmãos. Isso é um milagre. Quantas línguas que desapareceram, quantos povos que não existem mais na terra, mas o povo judeu continua até hoje. Vocês já pensaram? Porque eles fazem parte também de uma promessa de Deus. Então nós não podemos dizer, eu já vi pregador dizer que agora só é a igreja e o Israel de Deus. Irmão, você está totalmente equivocado. Nós que somos, irmãos, o zambujeiro enxertado na videira, se eles não creram em Yeshua, mas ainda vai chegar o dia deles crerem, irmão. Então tenha cuidado naquilo que você prega, sem ter conhecimento, irmão. Preste atenção. Então, irmãos, esses homens conseguiram, porque houve, irmãos, no período do Velho Testamento, irmão, do Antigo Testamento para o Novo, para os irmãos terem uma ideia, houve mais ou menos 400 anos de silêncio. 400 anos, não é uns 10, 20 anos não, foi 400 anos. Aí houve a ocupação grega, aí houve a chamada helenização, até chegar o Império Romano, que
que tomou toda aquela região. E o Império Romano, quando percebeu que os judeus, debaixo de tanta pressão, irmãos, conseguiram manter-se dentro daquele mesmo ritmo, daquela mesma cultura, eles então viram que aquilo poderia ser, não tinha como mexer, irmão, porque era uma coisa, eles também tinham força. Os irmãos estão entendendo? Eles também tinham força. Não é assim uma brincadeira, irmãos. Espera aí, irmãos, caiu a música aqui, eu gosto de botar, um momentinho. Isso não é uma brincadeira, irmão. Isso é uma coisa de Deus. Então os judeus conseguiram manter as suas crenças, culturas e etc, irmãos. E o Império Romano, então, considerou aquilo e deixou eles mantendo a sua cultura. Mas ele constituiu governadores judeus para tomarem conta do povo judeu, mesmo sendo Israel dominado por Roma. Por isso que existiu Herodes. Herodes era um governador, mas ele era judeu. Mas ele tinha que receber ordem de Roma. Então os judeus viviam ali com liberdade restrita. Mas acima deles tinha um imperador que os dava ordem. Mas eles tinham um governo herodiano, de uma corte herodiana, certo, irmãos? Só que havia, irmãos, uma dificuldade muito grande para eles, porque o governo, o imperador romano na época, cobrava impostos ferrenhos dos judeus. Herodes governava os palácios, o sinédrio, os palácios, e governava os palácios, e o sinédrio era mais ou menos governado por 70 anciães, entre anciães e fariseus, não sei se saduceus, isso eu não sei, mas tinha o sinédrio, que era o lugar que era para julgar as causas dos judeus, mas tudo isso debaixo de uma fiscalização, certo, irmãos, dos romanos. Então, irmãos, o templo era um local de sacrifício, mas era mais para a aristocracia, para os nobres. E as sinagogas, elas eram para os fariseus e para os povos mais pobres. Certo, irmãos? Então o Senhor Jesus nasceu no meio da pobreza, no meio daqueles que eram menos favorecidos. Não foi aceito nos templos, nem nas sinagogas, porque a sua doutrina era diferente, era uma doutrina diferente, irmãos. Porque ele já havia cumprido a lei. Agora precisava implantar a nova aliança. Trocar aquilo que era velho, o vinho velho, pelo vinho novo, o melhor vinho. Por isso que está na boda de Caná, que ele transformou a água em vinho. Eles já haviam tomado o vinho velho. Agora o Senhor havia colocado o melhor vinho. E nós, irmãos, estamos servindo a Jesus Cristo ou estamos servindo ao homem? Verifique como que age aquele que está na tua denominação. E você vai descobrir, sem precisar julgar, se há amor, se há misericórdia, ou se há alegria quando vê alguém cair, se há visita, se há oração, se há comunhão. Que esse ensinamento, irmão, sirva de entendimento para todos. Você que ainda não creu no verdadeiro Jesus Cristo, no Jesus Cristo que ama, num Jesus Cristo que perdoa, num Jesus Cristo que dá a mão e que faz o justo levantar 7 vezes. Um Jesus Cristo que muitas das vezes, quando o justo tropeça, ele está ali para ajudar. Alguém vai me dizer, mas você já misturou, porque está falando do Senhor Jesus, porque ele caiu 7 vezes com a cruz. Está certo. Mas também não estou dizendo que não fosse ele. Ele era justo. E ele levantou as 7 vezes. E assim como ele levantou, ele tem poder de levantar você. Porque a cruz dele era pesada
mas maior peso era o pecado de toda a humanidade. E por causa do teu pecado, por causa do meu pecado, ele teve que carregar aquela cruz. Irmão, levanta e anda. Creia no verdadeiro Jesus Cristo, naquele que morreu e ressuscitou e que brevemente voltará. Fique com esse conselho. Assista todo o vídeo, irmãos. Embora foi grande, mas você vai gostar. Se for da tua vontade, agora eu estou falando da tua vontade, compartilhe essas palavras tão maravilhosas do Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro. Um ósculo santo no coração de todos vocês. Amém e amém.